Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, bom encontrar você aqui neste sabadão. Azevedo mudou o cenário, eu estou aqui num cenário internacional. Aliás, pedi desculpas a você que ontem não rolou vídeo porque eu estava viajando, exatamente vindo aqui para os Estados Unidos, por isso não comentei a nossa vitória na estreia do campeonato estadual. Estreamos bem demais a noite do Ryan, do Coutinho. Enfim, vamos falar ainda um pouquinho sobre o jogo, já projetar o domingo, mas claro, falar sobre a despedida. Verratti vai meter o pé, o Ryan é outro que está a caminho também, tudo isso e muito mais agora, então já chega deixando o seu like, mãozinha que está aqui embaixo, que é super importante para o nosso canal. Não tenha preguiça de disparar para geral, compartilhar e se inscrever no Fanático Vascaíno, que é a casa do torcedor vascaíno. Verratti está indo embora, já avisou os companheiros, já avisou a diretoria, fez o papel que tinha que ter sido feito realmente. Ele quer ir embora, então o papel é esse. Pedrinho, muito obrigado a todos com quem convivi durante esses 2 anos e meio no Vasco, e o torcedor, tenho certeza, que é muito grato a tudo que aconteceu e lamenta o Verratti estar indo embora sem um título. Acho que você, torcedor, tem a mesma sensação. Uma pena, né? O Verratti ir sem ter gritado campeão com a camisa do Vasco da Gama. Foi artilheiro do Brasil no ano passado, mas ficou aquele gostinho de, pô, um título seria bacana, seria legal para ele deixar o Vasco da Gama. Mas eu acho que por tudo que aconteceu, por todo o investimento que ele fez em vir para o Brasil, né, e o retorno que ele deu ao torcedor, tenho certeza que todos nós saímos assim, pô, foi maneiro, foi bom enquanto durou, como estava na thumb que trouxe você para esse vídeo, né? Ele vai seguir para o Cerro Porteño, 3 anos de contrato, o último grande contrato que ele vai fazer na carreira, vale. E o Pedrinho tinha dito isso na entrevista que ele deu à ESPN. Se ele pedisse para sair, o Admar Lopes falou isso também, cara, não tem o que fazer. Ele quer ir embora, o torcedor vai entender, vai ficar chateado, meu filho ficou chateado, tenho certeza que muitas crianças estão chateadas, Gui Gandra deve estar chateado porque adora o Verratti, né? O Arthurzinho, filho do meu amigo, meu irmão Felipe Baixo também. O Verratti foi um cara muito legal, num procedimento cirúrgico que teve o Arthur, recuperado, e o Pirata foi lá, deu um apoio. Então, cara, assim, eu acho que faz parte, é um ciclo, né? O nosso Pirata agora vai cumprir mais um ciclo na carreira dele. E, cara, foi legal, Verratti, muito obrigado pelo carinho, deu uma entrevista exclusiva pra gente também aqui no final do ano passado. Mas a vida é feita de ciclos. Teve o início, lá naquele primeiro gol contra o Grêmio, teve o gol contra o Fluminense, que foi o último dele com a camisa do Vasco, e tantos momentos que nós comemoramos, golaços do Verratti, gols importantes, mas acabou. Vida que segue, que ele seja muito feliz no Cerro Porteño, depois que ele siga, acho que ele vai morar no Rio de Janeiro, porque ele inclusive fixou, comprou uma casa aqui, o Conca depois que parou, segue morando no Rio de Janeiro, então não acredito que vai ser diferente com o próprio Verratti, mas vida que segue, é assim, a vida é feita de ciclos e de escolhas. Ele fez a sua escolha, encerrou um ciclo, abre uma nova porta e ele toca o barco agora lá no Paraguai. O atacante David também está indo embora, está indo jogar no Vitória, informação trazida pelo Vene Casagrande. O Vasco não fica com um Caraminguá, mas fica sócio da operação com Vitória. Caso role uma negociação, 50% ainda vão ficar com o Vasco da Gama. É outro jogador que não voltou tão bem na cirurgia, teve momentos, principalmente o jogo com a equipe do Santos, aquela goleada, inclusive ele fez um belíssimo gol. Então, cara, bacana, segue o teu caminho e vai abrindo espaço na folha. Até porque, por exemplo, o Brenner está vindo. O Vasco já fez a negociação com o Udinese, o Brenner está vindo, é um jogador que é caro, não precisa abrir espaço o Vasco da Gama na folha salarial. Então, olha só, não tem problema nenhum, a criançada está brincando, fazendo barulho, isso é que é importante, tá aqui os bichinhos fazendo barulho, deixa eles brincarem aqui, é isso, a gente grava aqui com a galera no clima para você, torcedor, pode deixar brincar, fica tranquilo, aqui os cachorrinhos estão brincando, fazendo um barulhinho aqui na nossa gravação. Mas olha aqui, deixa eu trazer para vocês em relação ao Leandrinho. Leandrinho também está seguindo, né? O Vasco está negociando 50% dos direitos econômicos do atleta, ficando sócio também de uma futura negociação. Isso faz parte, não tem nenhum problema, é do mundo do futebol, esse tipo de negociação. Aliás, falando em negociação, a do Bournemouth com o Vasco, essa aí
está travado em alguns pontos e eu vou trazer para vocês quais são esses pontos agora. E o Campeonato Carioca também, o Vasco entrando em campo já amanhã e você vai acompanhar. Aliás, sobre esse jogo, o Piton, que foi expulso contra o Maricá na estreia, está fora, o Puma vai como substituto. O lance do Piton é brincadeira, né? Um erro, uma tomada de decisão, cortou para dentro para poder construir a jogada e aí perdeu a bola na frente da área, acabou tendo que fazer aquilo ali, tomada de decisão errada. Depois foi bem expulso pelo árbitro da partida. Uma partida que o Ryan brilhou, meteu 2 gols. O Coutinho fez um golaço, aquele gol de placa realmente, um belíssimo gol. Outros jogadores foram muito bem, o próprio Andrés Gomes, o Cuesta também que fez gol. Enfim, é um Vasco que surpreendeu para um primeiro jogo, né? Eu até estava com um pouco ressabiado, mas será que vai ser bom botar os caras principais e tal? Mas rendeu bem, o Vasco já somou 3 pontos e vai para cima agora do próximo adversário também para somar mais 3 pontos. E lembrando que na quarta-feira que vem tem um clássico com o Flamengo, já o primeiro grande clássico do campeonato estadual. Para fechar, falar de Ryan. Ryan tem tido conversas diariamente com representantes e emissários do Bournemouth, clube que tem o maior interesse na contratação do Ryan, chegou à proposta de 35 milhões de euros. O Vasco tem 70% desse valor, 20% da família do Ryan e 10% do representante do atleta, do empresário dele. Ou seja, o Vasco ficaria mais ou menos com 25 milhões de euros dessa operação. Pô, sensacional o valor, faz mais de 150 milhões de reais. Pô, não dá para sair um pouquinho mais não? Se ele ficar mais. O próprio Diniz falou, pô, por mim ele ficava mais tempo aqui, ficava até o final do ano. Mas, cara, vamos entender, a mesma lógica aplicada ao Verratti foi bom enquanto durou, enquanto a gente pode desfrutar. Há quanto tempo o Vasco não tem a possibilidade de vender um jogador por esse valor? Qual foi a última grande venda do Vasco? O Ryan será uma venda gigante do Vasco da Gama. Até porque, na negociação, que é uma coisa que está emperrando também, é o mais-valia. Você sabe o que é o mais-valia? Eu vou explicar para você. Ryan sai por 35 milhões de euros, vamos dizer. Negociação acabou, 35 milhões, mais as metas que não entram nessa conta. Ele começa a performar no Bournemouth, joga uma temporada na Premier League. Aí vem o Chelsea, vem o Tottenham, vem o Liverpool, eu quero pegar esse moleque. Quanto é que você quer, Bournemouth? Eu quero agora 65 milhões de euros por ele. Ou seja, o Vasco vendeu por 35, o Bournemouth vende na frente, daqui a 1 ano ou 2 anos, por 65 milhões. E não é nada absurdo não, tá? O Chelsea comprou o João Pedro por um valor muito maior que o Watford vendeu para o Brighton. Então, assim, evoluções. E nesse mais-valia o Vasco entra. O Vasco quer ficar com 20% do mais-valia. Ou seja, de 35 para 65 são 30 milhões de euros. Mais-valia 20% em cima disso, 6 milhões de euros. Então o Vasco vende por 35, fica nesse momento da operação com 25, no mais-valia lá na frente pega mais 6, ou seja, a venda virou 31. Ele daqui a pouco é vendido para um outro gigante da Europa. Tem mais-valia, o Vasco fatura mais um pouco. Isso é do jogo, além de, como clube formador, ter o seu percentual. Então assim, gente, vamos entender que é uma baita oportunidade para o moleque. Ninguém sabe como vai ser o futuro como jogador, porque pode acontecer uma contusão, Deus livre e guarde, mas pode acontecer. Ninguém está imune a isso, porque uma pancada, um estiramento, enfim, uma lesão, o Vasco está com vários jogadores lesionados. Cocão, Jair, teve já o Paulinho, teve o David. Fatalidades acontecem. Então o moleque apareceu, cara, passou o cavalinho selado, ó, irmão, senta e vai embora. Aproveite, divirta-se, a negociação deve ser sacramentada e acho que ele performou para conseguir uma negociação como essa. Cara, 20% de 35 milhões são 7 milhões de euros. Multiplica isso aí por 6, arredondando, 42 milhões. Pegar os 6 pontos alguma coisa, quase 45 milhões de reais. Como é que a família vai dizer não? Você diz não para dinheiro? Dá mais para uma quantia como essa? Você já garante a independência financeira e vai jogar no principal campeonato do mundo, que é a Premier League. Porra, mas e o Vasco? O Vasco vai estar eternamente na cabeça dele, na história dele, no coração, porque esse moleque foi sujeito homem pra cacete com o Vasco. Principalmente quando ele podia sair de graça no ano passado, ele renovou o contrato 2 vezes para que o Vasco exatamente pudesse, nesse momento, faturar. E só fatura esse valor, fechando a negociação, porque chega no momento equilibrado financeiramente. Algo que não acontecia, ó, há quanto tempo? Ryan, foi bom enquanto durou. Verratti,
Foi bom enquanto durou, foi maneiro pra cacete. Voltem sempre, a casa está aberta. O Vasco é a casa de todos. Estamos juntos, galera. Muito obrigado. Um bom sábado. Então é isso, rapaziada. O Fábio Azevedo aí trazendo todas as informações sobre essa negociação aí do Verratti, que deve estar de saída do Vasco para o futebol paraguaio, para o Cerro Porteño, e também da negociação aí do Bournemouth, clube inglês, pela contratação do Ryan, joia da base do Vasco. E aqui a gente tem aí as últimas notícias do Vasco. Na data de hoje aí, dia 17 de janeiro de 2026, com alta procura, camisa nova esgota em lojas físicas e clube prevê reposição no segundo semestre. Principais lojas do Rio de Janeiro receberam apenas 200 modelos de novo uniforme assinado pela Nike. E aqui a gente tem a situação do Ryan, vitrine da Premier League e projeto. Entenda como o Bournemouth seduz Ryan. Atacante tem o sonho de atuar na Europa e o seu staff vê oportunidade. Ryan disse ao Vasco que tem interesse em ir para o Bournemouth da Inglaterra, porque ele tem vontade de jogar neste clube. O Bournemouth sinaliza com a proposta em torno de 35 milhões de euros para o Vasco pelo atacante. O jogador tem o sonho de atuar na Europa e de jogar no campeonato inglês, a liga com mais holofotes do mundo. O staff do atleta vê a transferência aí para o Bournemouth como uma possível trampolim para outros clubes da Inglaterra e da Europa. O modesto clube inglês é o 15º colocado da Premier League, mas é uma das equipes que mais vendem jogadores no mercado europeu. Recentemente, o clube vendeu 3 jogadores para gigantes do continente. Então, o Bournemouth é um clube que ele costuma aí revender jogadores para gigantes da Europa, como aí o caso desses 3 jogadores aí que foram vendidos aí para o Real Madrid, Liverpool e Manchester City. Então, o Ryan vê aí com bons olhos o Bournemouth como um clube trampolim para que ele chegue aí a o seu auge na Europa com um grande clube onde ele possa atuar. O contrato de 5 anos oferecido a Ryan pelos ingleses também foi visto com ótimos olhos. O reforço mais caro da história do Bournemouth foi o atacante brasileiro Evanilson, por 37 milhões de euros, quando o jogador estava no Porto. Ryan chegaria ao clube para substituir Semenyo, maior venda da história do clube. Ryan não quer bater na Europa e voltar para o futebol brasileiro cedo. Em entrevista ao GE, o atacante revelou aí que conversou com Felipe Coutinho para ter dicas de como ter uma carreira duradoura no velho continente. Eu pergunto muito para ele. Tem jogador que vai para a Europa cedo, mas bate e volta. Então falo, Coutinho, me ajuda. Quero fazer meu nome na Europa também e depois fazer meu nome aqui no Vasco de novo. Pergunto para ele o que preciso fazer para o Diniz. O jogador conversou com seus empresários e o staff entendeu que o melhor para o atacante é ir para um clube que lhe garanta tempo de jogo e desenvolvimento dentro de campo. E ele terá isso no Bournemouth. O grupo também analisava que isso seria possível no Borussia Dortmund, mas os alemães não acenaram com cifras que agradaram. Tem que trabalhar dentro e fora de campo, fazer psicólogo, nutricionista, chegar lá bem para bater e ficar. Tá aí o Ryan em entrevista concedida. Recentemente, o Zenit ofereceu uma proposta em valores parecidos aos cogitados pelo Bournemouth. Na ocasião, o Vasco nem cogitou a venda. Os russos ofereceram 31 milhões de euros e a direção vascaína pediu 50 milhões de euros para concretizar o negócio. Então tá aí. Detalhes dessa possível venda aí do Ryan para o futebol inglês. Valores interessantes, 35 milhões de euros. E aí saberemos o desfecho aí dessa história nos próximos dias. E aqui o Verratti avisa ao Vasco sobre proposta do Cerro Porteño e comunica desejo de sair do clube. O argentino conversa com a comissão técnica e direção, negócio deve ser fechado em breve.
Verratti avisou ao Vasco sobre a proposta do Cerro Porteño depois do jogo contra o Maricá e comunicou seu desejo de deixar o clube. O atacante tem um acerto com o clube paraguaio e o negócio deve ser fechado em breve. O Vasco ainda não havia recebido nenhuma sinalização de Verratti. Depois das entrevistas aí do Admar Lopes e Pedrinho durante a semana, o atacante conversou com a direção e a comissão técnica sobre a vontade de sair. Tá aí o Verratti, ele que já tem 37 anos de idade, vê a proposta aí do Cerro Porteño como a última oportunidade de fazer um grande contrato na sua carreira. O atacante citou que o contrato oferecido pelos paraguaios é de 3 anos. O clube paraguaio negociou diretamente com o jogador, que está no último ano de vínculo com o Vasco. Com a provável saída do Verratti, o Vasco correrá para oficializar a contratação de Brenner. O atacante é aguardado aí nos próximos dias no Rio de Janeiro para ser o terceiro reforço para 2026. Então tá aí, rapaziada, o Verratti, nosso pirata aí que deve estar nos deixando aí nos próximos dias, vai negociar aí com o Cerro Porteño, já se despediu aí dos seus companheiros de clube do Vasco, da comissão técnica e deve pintar aí no futebol paraguaio. A gente deseja aí boa sorte para ele nesse novo projeto. Um jogador muito identificado aí com a torcida, um jogador aí que nos ajudou muito aí nessa trajetória dele dentro do Vasco. Chegou aí e no seu primeiro ano o Vasco era lanterna do Campeonato Brasileiro, então ele chegou junto com o Medel, junto com o Ramon Dias e naquela campanha aí conseguiu livrar o Vasco daquele rebaixamento. Então, toda a gratidão aí da torcida vascaína com o nosso pirata. Que ele tenha aí um fim de carreira, um novo projeto aí de sucesso lá no Cerro Porteño. E o Ryan, como o Fábio trouxe aí em primeira mão, tem proposta na mesa aí do Vasco, 35 milhões de euros, com a possibilidade aí do Vasco ter outros lucros futuros com outras vendas do Ryan futuramente aí feita pelo Bournemouth e pelos outros clubes aí por onde ele irá atuar na Europa. Então, apesar de não ser uma proposta onde a diretoria esperava aí que chegasse na casa dos 40, dos 50 milhões de euros, é uma proposta interessante para o Vasco também, porque tem esse potencial futuro aí de lucro, de valorização do atleta e de lucro aí para os cofres do Vasco. Então, Pedrinho tem que avaliar bem aí para que seja feita aí essa venda. Se não for agora, que seja feita aí no meio da temporada de 2026. E se o Ryan puder ficar aí mais um pouco, vai nos ajudar muito também. E talvez ele valorize até mais, né? Ele parece aí ter ficado muito interessado por essa proposta, por jogar no futebol inglês. Então acredito aí que tá mais aí para fechar essa venda nos próximos dias do que para o Ryan ficar. E com a saída aí do Verratti e da possível saída do Ryan também, caso ele saia, o Vasco vai aí em busca de fechar e de anunciar a contratação do Brenner, que deve estar chegando aí também nos próximos dias para reforçar o time do Vasco e ser o terceiro reforço para essa temporada, rapaziada. Então, o Vasco segue se planejando, segue contratando jogadores aí para reforçar seu elenco no mercado. Está nos preparativos aí para enfrentar amanhã o Nova Iguaçu também pelo Campeonato Carioca após a estreia contra o Maricá em São Januário, a vitória aí por 4-2 e o Vasco aí segue se reforçando e segue aí adquirindo ritmo de jogo para esse Campeonato Carioca, pois na quarta-feira a gente enfrenta aí o Flamengo no Clássico dos Milhões pelo Cariocão, rapaziada. Tamo junto, eu fico por aqui. Se gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no nosso canal e ativa o sininho para não perder nada do Gigante, família. Tamo junto, valeu, saudações vascaínas.